Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o preconceito religioso. Esse é um tema que a humanidade já vem sofrendo há séculos, desde o momento em que começaram a criar as religiões, em que os homens começaram a engaiolar uns aos outros na forma religiosa, porque todos sabem, Jesus veio na Terra para dar um exemplo, para deixar um grande exemplo à nossa humanidade, e ele não veio criar religião. Isso todos nós sabemos. Ele não deixou religião. Quem diz que Jesus criou religião aqui precisa estudar, porque o templo dele, em todo momento, foram as praças, as ruas, foram a beira de lagos, foram locais ao ar livre, que ele, onde passava, tentava ajudar de alguma forma, deixar a palavra de Deus de alguma forma. Nesses locais, não foram locais fechados a quatro paredes. Ele peregrinou por toda a vida dele e onde ele andava, ele deixava o testemunho. E onde ele passava, ele deixava o ensinamento. Ele não estava firmado em um local específico, em um templo religioso. Existiam os locais também que eles se reuniam para conversar, mas não era um templo religioso. Precisamos entender isso, que as religiões foram criadas pelos homens, foi uma forma de dividir, que não é legal, porque quando se divide, se dá a brecha para o preconceito. É o que acontece hoje. O templo tal, as denominações evangélicas, elas criaram inúmeros conceitos. E para que isso? Realmente isso aí é coisa do homem. E a gente sabe, todos nós sabemos que hoje a religião é mais um meio de ganhar dinheiro. É mais uma forma de comércio. Todo mundo sabe disso. Aí você generaliza? Não, não podemos generalizar porque realmente existem templos que são destinados ao auxílio realmente. Pessoas que vieram com missão de criar aquele templo, de fazer algo para a humanidade, e esses sim fazem um propósito. Esses sim, eles estão de fato realizando o que eles prometeram antes de reencarnar. Esse preconceito religioso, por causa das religiões, houveram muitas perseguições, houveram muitos assassinatos, muitas torturas. Para quê? Para nada, a fim de mostrar o poder. Uma religião X fez tudo isso simplesmente para mostrar o poder. E o triste é saber que a maioria dessas pessoas que foram mortas, muitas hoje defendem essa igreja. Felizmente as coisas estão mudando. Como as coisas estão mudando, nós sabemos que há uma evolução. Hoje, graças a Deus, existe a doutrina espírita, que ela não é uma religião, ela veio simplesmente para trazer conhecimentos. Eu digo que a doutrina espírita é uma faculdade, é uma escola, é uma forma de trazer conhecimento acerca do que há no mundo visível e no mundo invisível. Hoje nós podemos falar sobre esses assuntos abertamente, sem que, graças a Deus, tenha um guarda ali, um policial, que vai nos prender e vai nos calar, porque estamos falando bobagem, ou que aquilo pode ameaçar uma religião X. Graças a Deus isso tudo mudou. Infelizmente, foram com o sofrimento e as mortes de vários inocentes, porque antes a mediunidade era tida como algo abominável, que não era coisa de Deus e sim coisa do outro lado. Mas, graças a Deus, o planeta Terra ele evolui, as pessoas evoluem e a nossa tendência sempre é buscar esse momento de crescimento espiritual, para levar o conhecimento às pessoas para que elas estejam preparadas para sair dessa etapa, dessas primeiras etapas, e começar a galgar passos maiores, para que a gente possa alcançar planetas com maior conhecimento. Para isso, nós temos que aprender aqui na Terra o verdadeiro sentido da fé, que a fé não são templos engaiolados, que cada um vive na sua gaiola,
individual, presos a dogmas. A fé, ela é livre. A fé, ela existe dentro de cada um. O templo religioso é você, você é o seu templo. A sua fé é seu guia. E esse é o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra. Eu vou citar como exemplo, como sempre eu deixo aqui um exemplo, um testemunho de vida da infantilidade religiosa. Tudo isso são pessoas, são seres humanos que ainda não aprenderam e que acham que precisa derrubar o outro para poder crescer. E não é assim que funciona. Eu vou citar um exemplo de um pastor. Na época, pessoal, eu tinha uma loja de bairro e essa loja era, imagina aí há 10 anos atrás, você ter uma loja de cristais, de incensos, tudo que era relacionado ao esoterismo. Aquelas lojas de pedras, de cristais, de incenso, de tudo que vocês imaginam. Vocês, acho que a maioria daqui já entraram nessas lojas. E eu amava esse segmento, eu gostava muito desse segmento. E por muito tempo eu passei, eu acho que uns 10 anos com esse comércio. Só que existia uma igreja em frente, uma igreja evangélica. E o pastor dessa igreja, todas as orações que eles faziam, todos os cultos que eles faziam, a maioria deles eram para atacar. E atacar quem especificamente eles colocaram ali como um foco? A minha loja. Eles falavam, não entre nesses lugares que vendem, e eu escutava lá da minha loja, eu escutava o que eles falavam alto, né, pessoal? Eles falam alto, eles têm a mania de gritar, e eles falavam, não entrem em lojas que vendem incenso, incenso é coisa do demônio, tá, estatuetas de Buda é coisa do demônio, toda aquela baboseira que a gente conhece. Eles utilizavam isso e observavam o que os cultos eram uma forma não de crescer, não de levar conhecimento àquelas pessoas, mas era uma forma de instigar mais ainda o preconceito e a revolta dessas pessoas que estão ainda na ignorância. Veja a importância de um ser humano desse que está ali à frente, que é o cabeça, que deveria ser como é que a gente chama? O que guia as ovelhas, o pastor, ele deveria ser realmente aquele pastor, o exemplo que vai guiar as ovelhas para um caminho certo. Mas não, ele sempre nos cultos dele, ele pegava algo para Cristo, como a gente chama, né? Pega algo para Cristo e começa a jogar pedras. Eles atacavam sempre templos de umbandas, eles falavam muito de pombagira, dessas coisas, essas questões que é coisa do demônio, centros espíritas, ora eles atacavam, e eu ficava ouvindo aquele culto, pessoal, eu também participava do culto. Era uma forma de entender um pouco como era o trabalho religioso das casas evangélicas, qual era o texto, qual era o ensinamento. E nessa eu vi realmente que assim, a maioria dos cultos tinha essa parte do preconceito muito forte. Ao invés de buscar levar conhecimento, auxílio, guiar aquelas pessoas no melhor caminho, é o contrário. Ele estava trabalhando de uma forma negativa para que as pessoas alimentassem, como eu falei, mais e mais a questão do preconceito. Beleza, eu ficava ouvindo aquilo, as pessoas terminavam o culto, sabe o que é que elas faziam? Algumas, e nós, adolescentes, né, que adolescente, eles são rebeldes mesmo, eles falam o que quer, e eles iam para frente da loja às vezes, ficava ali na vitrine olhando, eu não sei se é por curiosidade ou só para atacar mesmo. É porque no inconsciente nós sabemos que às vezes aquele que você ataca é aquele que você gosta. E ela iria ali para admirar aquela vitrine, olhar aquelas pedras, as coisas bonitas, aí uma puxava a outra e dizia bem alto mesmo para que eu pudesse ouvir. Vamos sair daqui, mulher, porque isso aqui, essa loja é do demônio. E por várias vezes eu escutava isso. Isso foi por muito tempo, pessoal, você não tem noção. Então, como a minha estratégia não é o ataque, porque o ataque é uma defesa, na verdade eu entreguei das mãos de Deus. Em uma certa conversa com o espírito, denominado seu Zé, o Zé Pilintra, eu conversava muito com essas entidades, através de um amigo.
através de um pai de santo, que eu até falei lá, que ele no vídeo do suicídio, que ele se matou. E eu conversava muito com ele, às vezes ele permitia a entidade vir para conversar comigo com relação a algum, que a gente chama algum conselho, que a gente pede. Então eu procurava sempre esses conselhos. E um desses conselhos, ele me disse que esse pastor, ele já frequentou aquele terreiro dele, frequentou por muito tempo mesmo. E disse mais ainda, ele acende vela preta e vela vermelha para você fechar a loja. Vamos entender, por que ele estava acendendo vela preta e vela vermelha? Porque ele, como representante de Deus, e para aquelas ovelhas, para aquele rebanho, ele precisa provar que ele é um representante de Deus e o que ele está falando é realmente certo. Aí o que é que ele faz? Ele tenta fazer uma magia ali por trás, sem que ninguém saiba disso, para que ele consiga fechar aquela loja, fechar aquele comércio. E foi o que aconteceu, pessoal. Ele firmou tanto, foi tanta oração, foi tanta vela, vela preta, vela vermelha, para me atacar, que eu senti muitos esses baques, sabe? Essa questão da falta de cliente, esse desestímulo, eu senti muito essa parte. Foi quando surgiu uma oportunidade boa de trabalho e eu deixei pessoas cuidando da loja. Como tinha essa questão desse ataque e o meu tempo que não estava tão mais focado naquele comércio, porque eu entreguei na mão de terceiros, terceiros nem sempre cuidam como você cuida. Esse é um fato. E o que é que aconteceu? Ela realmente veio a fechar. Eu tive que fechar, porque eu saía do meu trabalho ou eu mantinha aquele comércio que eu gostava tanto, que eu amava tanto. Mas, infelizmente, eu tive que fechar, porque eu não queria abandonar uma coisa que eu queria muito realizar, que é aquele trabalho que eu estava realizando, mas, ao mesmo tempo, não queria fechar meu comércio, que eu gostava muito. Ficou aquele meio termo, aquele impasse, aquela dor no coração de saber, poxa, aquilo ali que eu criei, eu vou ter que fechar, você fica com aquela dor, aquela angústia. E um certo dia depois disso, que ele me falou que ele acendia a vela preta, a vela vermelha, ele me dizia até o local tudo, onde era que ele acendia, que era na casa dele, no quintal. Ele tinha um altar específico, escondido. Aí um certo dia, eu fui comprar pão e encontrei ele no mesmo caminho. Eu ia e ele vinha. Aí eu parei e eu disse assim, meu irmão, use o teu dom, use a tua sabedoria para você levar teu rebanho para um caminho bom, para um caminho correto. Não leve eles para estimular mais ainda o preconceito. Eu estou trabalhando no meu comércio, eu não estou te atacando, eu não estou fazendo nada contra você. E a sua vida toda é você nos atacar, é você me atacar indiretamente. Ele disse, não, mas eu não faço isso não. Faz. Eu disse, faz sim. Sabe por quê? Porque seus discípulos saem na minha porta e começam a falar besteira, bobagens. Sai disso aqui que o pastor ensina que isso aqui é errado. Ele falou que tem algumas situações que ele precisa citar, porque está na Bíblia, porque é errado, eu digo tudo bem. Então você pode citar. Mas fique sabendo que eu sei que você acende vela para mim, para fechar meu comércio. E é assim, você está plantando, você mesmo vai colher. Eu não vou dizer mais nada, não vou fazer nada contra você, mas quem faz aqui paga aqui. E você tem consciência de que você acende vela para mim, que faz magia para que meu comércio feche. Então, o que eu digo a você é: fique à vontade. Se você acha que é certo, então continue fazendo isso. Ele disse: quem foi que disse isso? Ele se entregou, né, pessoal? Porque ele disse, aí depois ele tentou, não, porque isso não é verdade. Começou a se exaltar. Eu digo, não precisa você se exaltar, não. Eu estou só dizendo que eu tenho fontes muito, muito precisas sobre isso. E é só isso que eu quero falar para você. Fique em paz. Deus abençoe você, seu comércio. E eu saí. Toda vez, na época que a gente morava no mesmo bairro, e sempre que a gente se encontrava, ele baixava a cabeça. Depois disso, eu fechei o meu comércio, eu fiquei trabalhando nessa minha empresa. Depois disso, realmente eu fechei, porque, como eu falei,
O que ele estava orando, ele estava fazendo rezas para fechar o comércio. Como o ataque ali era muito grande e eu senti esses ataques, a minha forma de agir não foi uma fuga. Por quê? Porque era uma coisa que eu já queria muito, que era trabalhar naquela área. E surgiu a oportunidade. E a minha intenção não era fechar, a minha intenção era continuar lutando contra essa situação. Deixei, na época, a loja nas mãos da minha ex, e ela, como não tinha muito aquele taco para o comércio, né, acabou que não teve essa estrutura administrativa, porque ela não tinha essa veia administrativa, né? Então ela não conseguiu manter, mesmo eu auxiliando quando chegava, mas era muito cansativo, pessoal, a gente chegar e no lugar de tratar de assuntos familiares, ia tratar de assuntos comerciais, então começou a ficar um fardo meio pesado, então a decisão minha foi realmente fechar. Possa ser que as magias que eles reforçavam tenha feito essa força, tenha tido essa força para isso. Mas o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que o triste é que existe muito essa situação ainda hoje. O preconceito religioso. Pessoas que decidem atacar seu comércio, pessoas que decidem atacar você porque você frequenta uma religião X e, e não aceitam a sua condição, não respeitam, na verdade. Isso é uma falta de respeito. Para mim, é uma falta de respeito. Graças a Deus, as coisas estão mudando e nós, hoje, podemos seguir livremente na nossa condição religiosa, na qual a gente escolhe seguir. Graças a Deus, isso é um fato. Hoje nós podemos ter livre escolha. Tem preconceito, ainda tem, mas não era como antes, não era como no passado, que a coisa era bem mais forte, bem mais pesada. E o exemplo desse vídeo que eu quero deixar é isso. O que eu posso pedir, eu, talvez esses vídeos não cheguem a pastores, a pessoas de denominação evangélica, porque o algoritmo ele só envia para pessoas que gostam dessa parte espiritual. Mas, assim, é só um desabafo mesmo, que a gente espera que as coisas mudem, que o respeito eles possam acontecer, que nós possamos entender que religião é uma finalidade de nos ligar ao alto, essa forma de abrir espaço, abrir o acesso entre o céu e a terra, entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa é a verdadeira função da fé, da religião, e que nós não nos permitamos nos engaiolar, ficar presos a dogmas, cada um no seu dogma. Pessoal, eu digo que eu sou livre. Você me convida para um culto, eu posso ir naquele culto. Se eu sentir uma energia, quer dizer, poxa, pode ir naquele culto, porque eu vou entrar naquele culto e vou sair da mesma forma como eu entrei. Vou sair espírita. E vou convida para ser, se você me convidar para ser, aliás, se você me chamar para ir para um batizado, uma coisa no catolicismo, eu estarei lá, entrarei na igreja e sairei com meus conceitos espiritualistas da mesma forma. Esse é o meu conceito, esse é o que eu penso. Não estou preso a dogmas, não estou preso porque eu não posso pisar naquela religião, porque se eu pisar ali, eu estarei indo contra a minha fé. Não, jamais eu estarei indo contra a minha fé. Eu posso entrar na igreja, sair na mesma fé que eu entrei, porque a sua fé, ela não deve ser abalada por nada. Você não deve temer porque você está entrando numa religião, você está entrando num templo de terceiros. Ah, porque eu sou espírita e eu estou entrando num templo bandista, ou eu estou entrando num templo, uma seita, não sei, Shonway, qualquer coisa parecida, e você vai ser influenciado, vai ser castigado por aquilo. Tem pessoas que pensam assim. Na época eu convidava uma pessoa que ela era de uma chamada Vale do Amanhecer. Como ela era do Vale do Amanhecer, e eu a convidei uma época para meu centro, na época do centro espírita que eu frequentava. Aí ela disse: "Não, eu não posso ir porque a minha fé ela proíbe que eu entre em outros centros." Veja que absurdo, pessoal. Veja que pensamento que as religiões, as jaulas individuais fazem com a gente. Eu não posso ir porque a minha religião proíbe.
Porque se eu pisar ali, meus guias eles vão achar ruim, porque eu estou pisando num templo de outra denominação. Veja que absurdo. É um verdadeiro absurdo mesmo. Eu não entendo essas situações, eu não compreendo isso. Para mim, isso vai ser mudado. Isso, a tendência é mudar. A tendência é que tudo isso alcance um novo patamar. Nós esperamos que as coisas mudem como já mudaram muito. As pessoas cristãs precisavam se esconder dentro de cavernas para falar sobre a fé, para falar sobre Jesus. Elas se escondiam dentro dessas cavernas escuras e mesmo assim eram encontradas, perseguidas e mortas. Graças a Deus hoje nós temos esse livre-arbítrio. Nós temos esse livre acesso, nós temos pelo menos hoje uma lei que defende os direitos da fé, o direito à religiosidade. Então, pelo menos é uma coisa que a gente já alcançou e que a gente pode hoje ter o direito à religiosidade. Como existem muitos outros direitos que a gente sabe hoje que foram criados, mas que não tem nenhum fundamento. Mas enfim, não vem ao caso. É isso que eu quero deixar nesse vídeo, essa questão do preconceito religioso. Esperamos que mude cada vez mais. Esperamos que o ser humano consiga entender, consiga compreender que não é se dividindo que vamos encontrar um caminho certo, que a união faz a força, que a sua fé, ela também possa ser a minha fé, que o teu templo possa ser também meu templo, desde que você não afete o meu, nem eu afete o seu, nem você fale mal do meu, nem eu tenho o direito de falar mal do seu, e assim possa ser uma coisa unificada, porque o objetivo maior do futuro será uma sociedade ecumênica, não essa sociedade dividida de hoje, religiosamente falando. Então, o futuro é certo. Seremos uma só fé, unido em prol da evolução do mundo. Será uma sociedade ecumênica unida em prol da fé, uma fé única, de um Deus único. É esse o nosso principal objetivo. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.